dia, 6 de fevereiro de 2025, Porto Alegre chuvosa. Vamos falar hoje sobre diplomacia, ou talvez a falta dela. Vamos falar com o gaúcho de Porto Alegre, o chanceler Ernesto Henrique Fraga Araújo, diplomata, escritor brasileiro. Só não sei se ele é gremista ou colorado. Bom dia, chanceler, tudo bem? Bom dia, Glauco. Sou colorado. Colorado. Então aqui está ainda mais agora no coração deste pobre âncora. Que bom, que bom, né? E também do Júlio Ribeiro, que é o nosso diretor, publisher, proprietário. Também é colorado fanático. Então que bom que estamos todos aqui rodeados de colorado. Nada contra os gremistas, né? Não, mas nada contra, né? Tudo a favor dos colorados, né? Tudo a favor dos colorados. Exato. Muito bom dia, muito obrigado por atender ao nosso chamado, nosso convite de participar aqui do Mais Brasil Mundo. A agenda mundial diplomática dos últimos 16 dias está bastante movimentada, não é mesmo, chanceler? Então, bom dia. Pois é, cada dia nos traz novidades assim incríveis, né? Novidades que nos espantam e, ao mesmo tempo, né, nos fazem repensar muitas coisas, desde a assunção do Trump, né? Ele veio com tudo. Então, realmente é um novo paradigma, como eu venho dizendo, né? A gente ainda não sabe como é que é esse novo paradigma, né? Mas que não é mais o antigo, não é mais, não. Vamos começar falando sobre o movimento mais recente, e talvez o mais truculento até agora, né, chanceler? Que é o caso de Gaza, né? Nesta terça-feira, menos de 2 dias atrás, numa entrevista coletiva, o Donald Trump, junto com o Benjamin Netanyahu, né, declarou que os Estados Unidos vai assumir o controle da faixa de Gaza. E vão ser, pelo que está escrito no próprio boletim da Casa Branca, tá? Querem ser os donos do território. Não explicou como isso, o Trump não disse como é que isso vai ser exatamente, né? Mas que diz que os Estados Unidos vai dar uma limpada na área lá, porque o que tem lá hoje são destroços, né, chanceler? Uma região localizada num estreito pedaço de terra de 10 quilômetros por 41, quer dizer, é uma faixa de terra bem pequena mesmo, né? Mas lá onde viviam 2 milhões de pessoas, né? Incluindo cerca de 1,7 milhões de refugiados palestinos. Chanceler, vamos tentar decifrar o que o Trump quis dizer com tomar conta da faixa de Gaza. E, desde já, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, não há lugar para ser humano viver aqui lá. Que é um lugar devastado, cheio de minas, túneis e destruição, doença e tal. E que os palestinos merecem um lugar melhor para viver. Eu achei interessante, porque pode ter um paradoxo aí, o paradoxo do Donald Trump, quer dizer, quer tirar os caras da terra deles, ao mesmo tempo disse que lá não é lugar para viver. Como é que o amigo entende isso? Pois é, né? Antes do tema específico, queria só mencionar uma interpretação que eu vi em alguns comentaristas aqui americanos sobre o que o Trump está fazendo nessas primeiras semanas de mandato. Certo. E a ideia de que ele está inundando, né, o campo, digamos, de novidades, de iniciativas, né, para um pouco justamente desconcertar quem está comentando, sobretudo quem se opõe, né? Então, quem se opõe a iniciativas de imigração, no outro dia já tem uma iniciativa na área de segurança, depois já tem uma iniciativa então na área de Gaza e tal. Seria então, além de tudo, uma técnica de marketing e de comunicação, né? Olha, está sempre na liderança da narrativa, sempre no topo das notícias, com uma notícia nova, né? Não dando tempo para as pessoas se organizarem para uma posição. Bem, o que eu acho que faz algum sentido. E concretamente, né, em relação a Gaza, talvez seja realmente a mais polêmica até agora, porque ela também se distancia um pouco daquilo que me parece que é uma espinha dorsal do restante das medidas iniciais, que todas têm a ver com uma reorganização dos próprios Estados Unidos, né? Reorganização do Estado, questão da imigração ilegal nos Estados Unidos, com o combate ao crime organizado fora, mas partindo de uma questão do combate ao crime organizado dentro dos Estados Unidos,
toda a questão econômica, energética, recuperação da indústria americana, recuperação da indústria de petróleo, tudo isso. E na pauta externa, sim, ele, né, vinha tendo algumas medidas, mas que tem a ver com, digamos, uma atuação histórica dos Estados Unidos, como em relação ao Canal do Panamá, por exemplo, né? Então, agora, Gaza é a primeira em que ele realmente está saindo desse ambiente das Américas, digamos. Certo, né? entendendo. Né? É a primeira em que ele sai desse ambiente para falar de uma região que é, tradicionalmente, também a mais conflituosa do mundo. E isso, então, né, é mais uma novidade nesse processo todo. Ele vai colocar, a ideia dele é colocar, eu não entendi, né, mas... Pois é, não, também não entendi. Porque onde é que ele vai colocar o pessoal, né? Porque pois tem gente morando na faixa de Gaza. Não, exato. Exato. Não, eu acho que essa, para mim, foi a principal dúvida que ficou, né? A interpretação negativa nos Estados Unidos e todo mundo foi de que ele vai expulsar os palestinos, de que é uma expulsão dos palestinos, né? Não sei, não decorre necessariamente do que ele falou, né? Quando ele fala, por exemplo, vou criar empregos infinitos, aí ele fala para as pessoas da região, né? Se não me engano, ele fala assim, for people in the region. Eu acho que isso inclui, né, os próprios palestinos, imagino, né? Então, se ele vai criar emprego, inclusive para palestinos, o palestino tem que estar lá para ter esses empregos, né? Talvez ele tenha se referido também um pouco à Síria, né? Síria, Jordânia. Pode ser, né? Quer dizer, criaria ali uma espécie de um polo de desenvolvimento, né? As pessoas ridicularizaram também a questão de vou transformar numa riviera, mas você tem ali na região, justamente, talvez um padrão no qual ele esteja pensando, entre outros, que é Dubai, né? Os Emirados Árabes como um todo e Dubai. Então, com políticas muito interessantes, os Emirados Árabes, um país com o qual a gente se relacionou muito no tempo do governo Bolsonaro. Com os Emirados Árabes têm um modelo muito interessante que, né, transformou aquilo de um país totalmente esquecido num país realmente muito aberto, muito dinâmico, né, e muito rico, né? Não é só a questão do petróleo, eles souberam manejar isso, né? Aliás, o processo de abertura da Arábia Saudita com o príncipe Bin Salman, ele, em grande parte, tem como modelo os Emirados Árabes, que estão ali do lado. A Arábia Saudita, claro, são países muito próximos politicamente, os Emirados Árabes são um pouco um teste, são um pouco um laboratório de teste para uma reforma um pouco mais lenta na Arábia Saudita, por exemplo, que é o principal país ali. Então, por que eles não podem ser, digamos, um laboratório, um modelo para a faixa de Gaza, transformar a faixa de Gaza numa Dubai, né? Em termos geográficos é semelhante. Ali, seria. Deserto para dentro, na beira do mar, o que a gente faz aqui, né? Eu não conheço, mas dizem que o local é muito bonito, né? Naquela costa ali. Exato, né? Começa a construir prédio, começa a construir museu, como nos Emirados Árabes, as coisas mais modernas do mundo e tal, de repente você atrai as pessoas, né? Então, isso é um fator, né? Também as pessoas ridicularizaram, é como se ele tivesse, eu vi em algum lugar, estivesse jogando o banco imobiliário. Né? E olha só, não deixa de ser interessante você transformar um tema de uma guerra atroz num tema imobiliário. Um tema de, olha, vamos pegar essa área aqui, vamos transformar num projeto, né? Você muda os termos do debate completamente, como eles nunca foram mudados, né? Então, isso que o Trump está fazendo também, em termos de estratégia de marketing, de comunicação e de estratégia de política externa, que é mudar os termos do debate, né? Num problema que, de certa forma, nos termos atuais, ele é um problema insolúvel. Né? Agora, olha só a diferença, chanceler, desculpa lhe interromper. Nós vamos pegar dois extremos. Nós acabamos de discutir, que é a questão de, olha, vamos pegar aquele limão lá e fazer uma limonada, né? Aproveitar assim, uma nova energia, uma nova batida, enfim, uma nova realidade para aquela região. Quer dizer, e aí vamos transformar aquilo em uma região próspera, a prova de Hamas, o que é muito importante, né? Uma coisa que realmente não pode voltar a acontecer, tanto a guerra em si quanto o que o Hamas fez lá em Israel. Mas
o Donald Trump e Israel poderiam ter adotado a estratégia de um solene e famoso jurista brasileiro, cuja frase mais importante até hoje é a seguinte: perdeu, mané, não amola. Ou seja, né, Israel podia muito bem dizer assim, olha aqui, ó, eu ganhei, vocês perderam, então agora eu vou fazer com os despojos, e vou fazer com o território o que eu bem entender. Guerra é guerra. Então, podia muito bem Estados Unidos e Israel dizer o seguinte, ó, não perdeu, mané, não amola. No entanto, estão tentando buscar uma alternativa para a região que deixe de lado as suas relações passadas com o terror. Isso, né? E as pessoas na avaliação no noticiário internacional esquecem desse detalhe. Mas é evidente, né? Isso. Detalhe primeiro, número 1, quem perdeu, quem ganhou. Segundo, aliás, tem um primeiro detalhe, quem começou a bronca. Segundo, quem perdeu, ganhou. E terceiro, agora, o que se vai fazer com isso? Que não volte a ser o terror que era, tanto em termos de terrorismo, tanto quanto na qualidade de vida daquela população, né? Exato. Né? Então, eu acho que também nessa proposta do Trump tem a ideia de você quebrar esse ciclo permanente do terror, do combate ao terror, e mais terror por causa do combate ao terror, e mais combate ao terror por causa disso, né? Que vem sendo o ciclo há 50 anos, pois mais. É. Né? Você precisa ter uma situação onde, para um palestino ali normal, terrorista, haja mais atratividade para ele em não apoiar o terror do que em apoiar. Né? Eu acho que essa é a ideia também. Você tem que mudar os termos, então, do raciocínio de cada um ali. Né? Porque, claro, existe uma dinâmica assim de vendetta permanente ali na região, né? Quem começou, não começou, enfim, né? Tem uma dinâmica assim. O importante é que precisa acabar, né? Exato. Começou, né? Tem que acabar esse negócio, não dá mais para a gente. Pois é. A região, Pois é, porque todos os dois lados têm argumentos históricos, né? Então sempre vai, né, haver um repositório permanente de tensão, de ódio e tal. Como é que você muda isso? Mudando os termos, né? Olha, tem a ver com, acho que também, em termos de modelos históricos, com Alemanha e Japão no pós-Segunda Guerra. Né? Basicamente, acho que também é algo que o Trump está pensando. Então, a Alemanha era um inimigo, né, dos aliados, obviamente. Destruíram boa parte da Alemanha, né, no final da guerra, com bombardeios e tudo. Depois, claro, o lado leste destruído pelos soviéticos e tal. Mas chegam os Estados Unidos e podiam dizer assim, olha, perdeu o mané, né? A Alemanha, se vira aí. A França, né, no final da Segunda Guerra, do De Gaulle, enfim, a França, né, que tinha sido ocupada, acabado de ser desocupada, tinha um ódio visceral da Alemanha. Eles não queriam ajudar a reconstruir a Alemanha. Né? A ideia da França era, olha, deixa aí em ruínas, os alemães que se virem, não pode ter indústria, não vamos deixar eles ter, né, indústria para se rearmarem e tal. A Alemanha é assim, uma espécie de colônia agrícola, na visão francesa. Né? Os Estados Unidos é que vieram com ainda, não, de jeito nenhum, plano Marshall e tal, e garantiram isso também com uma ocupação, com uma presença militar forte. Né? Aí, claro, a dinâmica dos soviéticos do outro lado, mas e permitiram, chamou o milagre alemão. Todos esses milagres econômicos depois, milagre brasileiro, milagre isso, aquilo, a base é o milagre alemão. É impensável, em 1945, reconstrução da Alemanha, que chega ali 48, 49, quando se forma a República Federal da Alemanha, e começa um processo, assim, em poucos anos, de reconstruírem completamente o país. E conseguiram superar algo que era impensável, que era o ódio entre franceses e alemães, certo? Que vinha pelo menos desde 1870, que já tinha quase 100 anos, desde a Guerra Franco-Prussiana. Né? Os franceses foram humilhados em 1870, né? Ficaram com uma sede gigantesca de revanche,
né? A Primeira Guerra não foi, né, suficiente para isso, a Segunda, bem, né, toda essa dinâmica. Mas se você pegasse 1945, só olha, daqui a 5, 6 anos, franceses e alemães vão estar de mãos dadas, não, isso é impossível. Né? E isso aconteceu por quê? Basicamente com um investimento na prosperidade econômica, certo? Então, não é algo absurdo você pensar dessa maneira, os Estados Unidos como um ator e como um facilitador e um promotor desse tipo de transformação. Vamos dar um salto aqui, a meu convite, chanceler, vamos dar um salto, vamos lá para sair um pouco ali da região. Como o amigo falou, bem colocado, gostei muito da expressão, aliás, eu, se fosse um amigo, começava a anotar esses bons insights, né? O anterior, no primeiro programa que o amigo participou, me deixou uma frase que eu nunca mais esqueci, que é que os valores voltam a ter poder. Né? Isso. É aquilo muito importante e hoje a gente percebe no dia a dia, né, a retomada do valor. Uma segunda coisa que o amigo acabou de falar é que Donald Trump está jogando uma espécie de banco imobiliário. Eu achei muito interessante e verdadeiro. Né? Pois é. Olha o que está acontecendo na relação com a Rússia e a Ucrânia. Ao mesmo tempo que o Trump está tentando já daqui a pouco sentar com o Putin para encerrar a guerra, os democratas americanos estão furiosos com o Zelensky, porque o Zelensky disse que dos 177 bilhões de dólares que vocês disseram que mandaram, chegou 77. Né? E o Trump, no meio disso tudo, ele disse o seguinte, quero ter acesso às minas de ouro e terras raras e minerais essenciais da Ucrânia, em troca dos bilhões de dólares em ajuda militar que Washington está fornecendo a Kiev. Ou seja, Trump disse o seguinte, eu não vou parar de te ajudar, mas eu quero algum de volta. Eu achei muito interessante, bem como o amigo falou aqui, né? E o Zelensky gostou da ideia, né? De que procurou fazer um acordo com a Ucrânia, onde eles vão garantir que nós vamos pagar pela guerra, né? Com o quê? Com os recursos naturais ucranianos, né? E principalmente das terras raras. O que são essas terras raras? E aí a jogada. Elementos como lítio, galho e neodímio, cruciais para a produção de uma vasta gama de tecnologias que incluem baterias de veículos, painéis solares e hardware militar de ponta. Os Estados Unidos, como tal, os Estados Unidos e a China, entre outros, têm cada vez mais cobiçado esses materiais. Olha o Donald Trump jogando banco imobiliário, chanceler. Tentando terminar a guerra, tentando fazer uma auditoria dos gastos militares efetivamente realizados na Ucrânia. Donald Trump tem usado um termo kickback, né? Ele quer saber o kickback. Eu quero saber onde é que gastaram, mas eu quero saber qual foi o kickback e quem recebeu de volta dinheiro, né? Então, numa só tacada, ele quer financiar a guerra a partir de agora, com os recursos naturais ucranianos, quer terminar com a guerra e quer saber que fim levou o dinheiro. Isso não é ruim, né? Não, exato. E, claro, com isso ele pode até ajudar a, digamos, revelar coisas aí do Estado profundo americano, como é que foi a gestão disso e tal. Tem um benefício interno. Mas, externamente, tem essa questão, né? Essa expressão do banco imobiliário nem é minha, eu escutei em algum comentário aí. Mas, num comentário com um sentido totalmente pejorativo. Eu acho que a gente pode realmente inverter, né? Porque o que é melhor? Jogar banco imobiliário ou jogar war, né? Tá boa. Olha aí, né? A terceira frase. Né? Sensacional. Parabéns. Né? Excelente. Excelente. Ele está, né, jogando um jogo que está evitando a guerra e tentando resolver justamente situações de guerra atávicas. Bom, e na Ucrânia tem muito a ver também, eu acho que com o modelo Gaza, de certa maneira, e nessa questão da relação econômica. Por quê? Então, primeiro, ele está mudando a lógica econômica da guerra do ponto de vista dos americanos. Né? Eu acho que grande parte dos americanos e grande parte do eleitorado dele, né, não tem nada contra a Ucrânia, não tem nada a favor da Rússia, mas acha um absurdo a quantidade de dinheiro que se mandou. Então ele vai falar, isso aqui vai mudar essa equação, né? Isso não vai ser de graça. Bom, mas ao mesmo tempo, em termos aí do médio prazo e da solução para o conflito, qual é uma das preocupações dos ucranianos de quem apoia a Ucrânia? É de que a Ucrânia, se ela, num processo de paz, ceder o território que os russos estão ocupando,
né, que é mais ou menos acho que 1/5 da Ucrânia, e tem regiões fundamentais ali economicamente para a Ucrânia, né? O Donbass é uma região industrial e mineral também, e aquele litoral ali do Mar Negro, da Crimeia para leste, também industrial, tem portos e tudo isso. Se a Ucrânia ceder tudo isso, economicamente a Ucrânia pode ficar inviável, né? Ou pode sofrer um processo de empobrecimento muito grande. E isso, em parte, parece ter sido uma ideia do Putin, quando ele não conseguiu ganhar a guerra em 72 horas, falou assim, vamos fazer então uma guerra prolongada que chegue a exaurir completamente as forças da Ucrânia. A Ucrânia não tem a viabilidade econômica e começa a depender unicamente de transferência de dinheiro da Europa e dos Estados Unidos. Daqui a pouco a Europa e os Estados Unidos cansam, né? A Ucrânia fica sem dinheiro e a Rússia toma o resto, né? Isso parece uma parte importante da estratégia do Putin, né? Então agora, eu acho que o Trump vai chegar com um projeto semelhante a Gaza, né, depois de resolver o conflito, com um projeto então de, também tipo plano Marshall e tal, não, vamos fazer da Ucrânia aqui um país extremamente próspero, com novas bases de desenvolvimento, vamos investir para, né, transformar a Ucrânia, então, aí uma grande Dubai ali do Mar Negro. Make Ucrânia big, great again, né? Então, o que então compensaria para os ucranianos a perda do território, porque alguma coisa vai ter que compensar, né? Mas também com, digamos, uma lucratividade, se você quiser, para os Estados Unidos, na parte dos minerais, e depois de uma relação econômica privilegiada que eu acho que estaria no horizonte, né? E aí pode surgir um processo como surgiu na Alemanha do pós-guerra. O quê? Você tinha uma Alemanha totalmente ligada aos Estados Unidos, ocidental, prosperando, enriquecendo, né, com excelente qualidade de vida. E você tinha uma Alemanha oriental, né, com uma economia totalmente medíocre, pessoas inclusive, né, sem liberdade, inclusive, mas também sem acesso a toda uma série de comodidades e tal. Uma vida economicamente assim, para os padrões da Europa do Leste, era razoável, mas era muito inferior à Alemanha Ocidental. Então, sempre foi digamos, uma propaganda, quase, né, até para o capitalismo. Tem aqui o país capitalista, um comunista, olha só a diferença de qualidade de vida, em todos os sentidos, né, não só material, mas também liberdade, tudo isso. Então, pode-se gerar um processo desse tipo. Quer dizer, a Ucrânia, como um país livre, ligado ao Ocidente, ligado aos Estados Unidos, prosperando, e a parte ocupada e, de repente, cedida à Rússia, uma parte sujeita ao autoritarismo, à corrupção, que vem junto, enfim, pobreza, mediocridade econômica, falta de liberdade, tudo isso, né? Então, aí um dia, de repente, os ucranianos do leste vão querer se juntar de novo, não sei. Pode ser um processo desse tipo. Se me permite, chanceler, tem uma agenda meio antiquada aí nessa relação também, que diz respeito à participação ou não da Ucrânia na OTAN, né? Com consequente transferência de território para aquela organização no sentido de defesa, né? Ou ataque, em situações de defesa ou de ataque. E isso foi o que o Putin alegou no início, né? Diz, olha, eu não posso admitir que coloquem ainda mais próximo de mim mais artilharia e mais ameaças ao meu estado de paz aqui na Rússia. E essa agenda, que eu acho até um pouco, na minha opinião, né, é um pouco antiquada nessa altura do campeonato, né? Mísseis balísticos intercontinentais, né? O sujeito está muito preocupado com essa aproximação territorial, geográfica simples, né? Eu diria até cartesiana, vou ficando mais próximo, então vai ficando mais perigoso. Hoje em dia, talvez não seja mais tanto assim, né? Com a capacidade de armamentos de longo alcance que existem, né? Mísseis hipersônicos, com ogivas diminuídas, mas com alta capacidade de destruição e tal. Essa agenda ainda persiste? Vai fazer parte da negociação entre o Zelensky, Trump e Putin? Pois é. É muito bem lembrado isso, esse fato de essa qualificação disso como uma agenda antiquada, aí é mesmo, né? Né? Pois é, imagino que não ajuda muito hoje. Mas não, eu acho difícil que isso fique fora da equação, né? Que isso fique fora da equação.
Porque também ali, claro, agora a Rússia gerou, né, ao invadir a Ucrânia, gerou uma desconfiança incrível. Então, se ela queria que os países não entrassem ou não ficassem, de repente, na OTAN, ela criou um atrativo para os países entrarem na OTAN, como Finlândia e Suécia, que entraram. Né? Porque então a Rússia comprovou por que você quer estar na OTAN, porque a Rússia te invade. Então, eu quero estar numa aliança que me proteja. Né? Faz sentido. Né? Então, a Rússia que, digamos, levou a uma volta de uma agenda antiquada, realmente. Né? Mas, enfim, é um problema um pouco insolúvel. Enquanto a Rússia tiver no seu passivo aí essa agressividade, vai haver uma justificativa para a OTAN. Porque a Rússia diz assim, não precisa OTAN porque eu não vou agredir ninguém. Agora ele agride, o que as pessoas vão pensar? Né? Então, mas assim, eu acho que talvez eles tenham que pensar também numa modernização da OTAN, no sentido de... E acho que isso já está ocorrendo. Né? E nós pensávamos um pouco nisso no tempo do governo Bolsonaro, na ideia de uma associação do Brasil com a OTAN. Né? No modelo extra-regional, que a Colômbia já tem, ou em algum tipo de modelo novo. Mas por quê? Porque isso... Eu conversei uma ocasião com o pessoal, né, ligado à OTAN. A OTAN precisa se conceber como uma organização não só de defesa militar, mas justamente como uma organização de defesa de valores, né, da democracia. Quem me falou isso foi um general americano que tinha sido comandante militar da OTAN, mas mesmo ex-comandante militar, ele achava que a OTAN... Você acha que faz sentido uma aproximação do Brasil com a OTAN? Faz todo sentido. Né? Porque você, nesse momento, né, estão num processo de realmente tentar uma consolidação de uma democracia verdadeira no Brasil, que é o que a gente estava tentando, enfrentando autoritarismos ao redor do Brasil, na América Latina. Faz todo sentido uma associação com a OTAN, porque a OTAN é um bloco, né, não é um bloco contra a Rússia, naquele momento nem estava havendo guerra na Ucrânia, claro. Quer dizer, havia o conflito, mas não a guerra atual. Não, a OTAN digamos, é o braço do poder dos valores, aquela coisa que a gente falou. Né? É onde os valores têm poder. Pois é, isso talvez passe a ser o principal valor da OTAN como um todo, isso. Exato. Diante das ameaças, né? Exato, né? E hoje o tabuleiro é global, não é mais simplesmente na Europa, como era nos anos 50, né? No final dos anos 40, começo dos anos 50. Não, o tabuleiro é global. Então, existem ameaças na América Latina que são ameaças à liberdade do mundo todo, e o Trump está vendo isso. Né? Elas provêm do crime organizado e da associação do crime organizado com os governos, com muitos governos da região. O Trump quer enfrentar isso. Né? A associação, né, do crime organizado na América Latina com superpotências como Rússia e China. Então, o tabuleiro é global. Né? Então, a OTAN acho que pode evoluir para ser uma aliança realmente global e não apenas norte-atlântica das democracias. Né? O Japão e a Coreia do Sul, eles têm associações com a OTAN. Claro que a OTAN, pelo próprio nome, pelo próprio tratado, ela ficou limitada ao Atlântico Norte, acima do trópico. Mas isso talvez precise ser revisto, né? Porque justamente a agenda não pode ser essa agenda antiquada só. Né? A agenda nova hoje é o quê? A luta é global. Então, o braço poderoso da democracia tem que ser global também. E nesse sentido, o momento está ficando propício. Vamos lá, a Organização Mundial de Saúde, com a bagunça que foi feita lá, principalmente em função da pandemia, os Estados Unidos deixou a Organização Mundial de Saúde, assim como a Argentina também. Né? O Comitê de Direitos Humanos da ONU também, os Estados Unidos tirou. Sabe por quê? Porque essas organizações se tornaram aparelhos ou da China, como o Trump alegou o caso da Organização Mundial de Saúde, ou dentro da ONU, que também deixou de representar os reais interesses das Nações Unidas. Né? A gente percebe isso, não é porque o Trump denunciou, tal. A ONU virou lá um clube de amigos. Né? E aí, no sentido de por que não transformar a OTAN num tratado de defesa de valores ocidentais, né? Que inclui a defesa, né? Que inclui a mútua ajuda em caso de ameaça. Por que não?
que é uma coisa que vocês ensaiaram lá entre 2019 e 2021, e que uma pena que teve que ser abreviado, mas vai voltar. Com a ajuda de Deus, vai voltar. E falando da ajuda de Deus, o Donald Trump assinou também ontem um memorando presidencial de segurança nacional, restaurando uma pressão máxima sobre a República Islâmica do Irã, né? Negando ao Irã todos os caminhos para se armar com armas nucleares e combatendo a influência maligna do Irã no Ocidente. Esse é um insight meu que eu gostaria de compartilhar com um amigo, não sei se vai concordar ou não, mas enfim, estamos aqui para isso também. Quando se fala no avanço do Islã, tem o avanço do Islã em termos culturais, que a gente percebe na Europa e que preocupa muito a Europa, mas tem um Islã representado pelos ayatolás e pelo espírito belicoso do Irã, né? Nesse sentido, o Donald Trump também foi muito, digamos assim, habilidoso nesta declaração aqui, porque ele disse o seguinte, nós temos que ajudar, o mundo tem que ajudar a proteger a pátria do Irã, né? Que a tolerância da administração anterior e as ameaças do Irã aos cidadãos das empresas americanas e do mundo inteiro termina agora, né? Então, o que ele disse? Que ele não vai mais tolerar que o Irã possua capacidade de armas nucleares. E disse o seguinte, modo geral, lato sensu, Irã, estamos aqui para sermos parceiros. Nós queremos que o Irã prospere, nós queremos a paz na região, topamos qualquer parada, em linhas gerais, assim, o que o Trump disse ontem nesse memorando e na entrevista que ele deu. Mas a arma nuclear, nem pensar. Se nós já pensou que interessante seria, chanceler, se fosse obtido uma Pax no Oriente Médio, tendo o Irã como um dos apoiadores disso, e retomando cada qual no seu quadrado, sem os conflitos que o Irã patrocina, principalmente os deflagrados pelo Hamas, Hezbollah e pelos Houthis. Já pensou que interessante seria isso? Será possível esse jogo de war misturado com mercado, com imobiliário, né? Não, muito interessante também. E veja, eu acho que um dos aspectos que ressaltam aí da resolução é o de tentar separar, né, a população iraniana do regime dos ayatolás. E, sem dizê-lo, falar para os iranianos, olha, vocês têm muito mais interesse, né, em integrar o Irã, né, num mundo pacífico, né, a partir de iniciativas dos Estados Unidos, do que em manter esse governo dos ayatolás, né, com todo o ódio e violência que ele suscita, né? Eu acho que no médio e longo prazo é uma estratégia de, digamos, desidratar o poder dos ayatolás, né, mas sem uma questão de confrontação com o Irã, né? Inclusive sabendo que existem, né, eu acho que correntes talvez majoritárias no Irã, certamente majoritárias, que são contra o governo dos ayatolás, que volta e meia já teve nos últimos 10 anos, houve meia dúzia já de, pelo menos umas 3 grandes revoltas, todas elas reprimidas, né, duramente, mas há uma revolta latente do povo iraniano contra os ayatolás. Então, o povo iraniano, por outro lado, então, ele olhava, não gosta dos ayatolás, mas olhava, os Estados Unidos, um país agressivo e tal, visto assim, né? Ou no caso do Biden, um país indiferente, ou até um país que está ajudando os ayatolás, porque o Biden queria, né, retomar o acordo nuclear, que no fundo acabaria permitindo que os ayatolás tivessem a bomba atômica. Então a população iraniana, bom, então, né, é uma questão interna aqui, mas os Estados Unidos também não tem nenhum amor por eles. Agora, se os Estados Unidos se colocam então como um parceiro, né, o povo iraniano passa a ver diferente. Não, os Estados Unidos é meu parceiro, né, me respeita e tal, e meu problema são os ayatolás. Muda a equação, né? Se você tem Gaza, né, se transformando numa nova Dubai, fala assim, os iranianos falam, vem cá, a gente pode também se beneficiar de algo semelhante, né? Você começa a, né, criar se a Ucrânia vai para o processo de recuperação,
né? Um vai puxando o outro, né? Um vai puxando o outro. E as pessoas começam a ver, olha, paga muito mais, né? É muito mais benéfico em vários sentidos, né? A cooperação com os americanos do que a manutenção desse regime revolucionário que está lá. Mas então você vai corroendo o apoio. Isso que o Trump sequer mencionou aí, qualquer crítica ao regime. Não, pois né? Isso que é interessante. Isso foi interessante. Ele diz assim, cara, faça o que vocês quiserem, eu não estou nem aí. Só bomba atômica, não. Exato, Se vocês tirarem esta pauta, né, da gestão do país, nós vamos ter uma excelente relação. Exato, eu achei isso aí muito sábio, muito prudente, né? E muito, muito bacana, porque diz assim, olha aqui, vou acabar contigo. Não, pois é. Não tem interesse, sabe? Um país grande, um país produtor de petróleo, um país que já foi aliado dos Estados Unidos até os anos 70, principalmente até 79. Não queremos a destruição. Exato. Então, eu acho que eles querem chegar justamente com a mão aberta e tal, e acabando com essa confrontação, mas então e corroendo por dentro esse regime, ou, digamos, a corrente anti-americana desse regime, que é a predominante. De repente, você pode imaginar uma certa manutenção do regime atual com uma nova cara, com uma cara mais pró-ocidental. Até pode acontecer isso, né? Mas veja, outro aspecto interessante. Você falou da Pax Americana, né? O Trump está indo com um projeto realmente de criação de uma paz, de um processo de paz, né? Centrados nos Estados Unidos. Sempre centrado nele, né? Não é centrado na ONU, não é mandar um emissário, intermediário, não falar, eu vou resolver, né? Então, né? E no caso do Irã, isso contrasta com o quê? Com a tentativa da China de se tornar o árbitro da paz ali na região, né? A China vinha avançando muito nisso no governo Biden, que, né, tinha uma política muito equivocada e fraca, né, naquela região como em todas. E a China tinha intermediado a reaproximação da Arábia Saudita com o Irã, né? Tinha intermediado essa aproximação, né? Eram inimigos, assim, o Irã atacava a Arábia Saudita e interesses sauditas ali em toda a região, né? Eram inimigos não declarados, mas inimigos. A China, então, promoveu, as fotos são importantes, né? Então, uma foto lá não sei se foi o Xi Jinping, o emissário chinês ali, junto com o Bin Salman e o presidente do Irã apertando a mão pela primeira vez em muito tempo, né? Reabriram a embaixada. Então isso foi muito, olha, a China então agora é o centro da Pax. Então é uma Pax, seria uma Pax cínica, né, com S. Uma Pax, né, para ser em latim, então uma Pax chinesa. Sim. Outro elemento disso foi trazerem tanto o Irã quanto a Arábia Saudita para o BRICS, né? Então o BRICS passaria a ser o espaço... Parênteses, adorei o paz cínica. Pois é, né? Excelente. Né? Já anotei aqui também, viu? Excelente. Né? Então, a ideia, o BRICS se tornaria, então, esse elemento de repente, pacificação, uma agenda, então, de pacificação do Oriente Médio baseada na China, né? Com os interesses chineses, né? E, certamente, favorecendo aqueles que são mais próximos da China, né? O que é a questão do poder? Acho que a Arábia Saudita não tem nenhuma simpatia pelo Irã, mas fala assim, olha, o meu aliado principal, os Estados Unidos, está muito fraco, não está reforçando, não estou com as costas cobertas pelo meu aliado, então eu não posso me dar o luxo de ficar a descoberto, tenho que me arrumar com esse pessoal. Agora, quando começa a mudar, a Arábia Saudita começa a se afastar do Irã, se aproximar, a Arábia Saudita não confirmou ainda integralmente sua participação no BRICS, tá? Eles não estão ainda participando 100%. Eu acho que pelo jeito não vão, hein? Pois é, tá vendo? Estão pensando nisso aí. Então, isso está acontecendo desde que o Trump assumiu, na verdade, desde que ele ganhou a eleição, o BRICS está se desidratando, né? O Milley já adiantou isso, né? Antes de ter Trump na parada. Ele falou, não vou entrar no BRICS, né? O Milley, mesmo durante o governo Biden nos Estados Unidos, ele apostou, né, no mundo ocidental, né, no mundo, digamos, que está tomando forma agora, né, de uma nova visão de mundo, de uma visão de liberdade contra o multilateralismo, né, contra as instituições manipuladas aí dos
do sistema multilateral, o Milei já vinha apostando nisso. Agora, então, ele, claro, tem as costas quentes para insistir nessa aposta. Mas o certo é que você olha agora, e cadê o BRICS? Né, que parecia, então, ser o novo grande polo de poder, não é. Né? Não é mais. Você tem, então, países que voltam a olhar para o Ocidente. Arábia Saudita, Emirados Árabes, né, que também entrou para o BRICS. Né? De repente, o Egito também, que tinha entrado, pode voltar a olhar mais para o Ocidente. Enfim, nunca deixaram de olhar, mas né, muda a equação. Então, o BRICS parecia o cavalo fogoso, né? E o alazão. O alazão, né? E o Ocidente era um cavalo cansado ali, né? Meio com pangaré. Agora o BRICS é que está virando o pangaré. E o cavalo fogoso agora é o Ocidente, por incrível que pareça. Não, o Ocidente não perdeu todo o seu vigor de jeito nenhum. Então, todo mundo passa a olhar para os Estados Unidos como de quem depende a solução dos problemas da sua região. Os Estados Unidos, peace through strength. Peace through strength. Né? Quem gosta e quem não gosta, veja, no Brasil, toda a discussão que está havendo aí e tal, em relação aos Estados Unidos, pessoas também, quem vão revelar o que aconteceu dos Estados Unidos em relação ao Brasil e tal, a questão aí, se o PCC, por exemplo, vai entrar na lista dos cartéis terroristas, né? No nosso caso, né? Então, os países do BRICS, olha só, ficar num bloco chinês não está tendo tanta graça assim, o pessoal está se divertindo mais no bloco ocidental, né? A Ucrânia fala assim, não, os Estados Unidos vão vir com uma solução interessante aí. Né? A solução sustentável. Sustentável, né? Então, veja, o Donald Trump centralizou todo o debate do mundo em Washington. Né? Pequim sumiu. Moscou sumiu. Né? Dentro dessa linha que o amigo acabou de também me dar um link, para dar um salto até a Groenlândia. Groenlândia é para despistar ou é sério, será, embaixador? Eu acho que é sério. Né? Eu achei no início que era para despistar a galera. Tipo assim, vou jogar para lá, porque eles vão para lá e eu vou para cá. Né? Eu achei que fosse uma jogada assim, pode ser também. Não, eu acho que tem a ver com essa ideia de inundar o campo de notícias e de iniciativas, né? Então todo mundo está... São para os europeus, então, da OTAN, não tem nem tempo de pensar na questão de Gaza, porque tem que pensar na questão da OTAN. Mas, acho que é sério, porque um dos aspectos aí da política do Trump é a presença, então, aí, no caso militar clássica também, em rotas marítimas importantes. Quer dizer, o Ártico é uma rota importante, menos para o comércio do que para a segurança, mas para a segurança é fundamental. Né? A gente olha o mundo no mapa da projeção planisfério, né? Então a gente não tem noção do que é o Ártico. Se você olha o globo, o Ártico é um oceano que não é tão grande, e tem de um lado o Canadá, os Estados Unidos, com o Alasca, e do outro lado a Rússia, né? Do ladinho. Do ladinho. Né? Então, é uma região que a gente é uma terra de ninguém, não, é uma terra fundamental para a segurança. Enfim, muita riqueza natural também, né? Muita riqueza natural, né? E tem também a questão de prestígio, né, que isso é importante, o Trump. Aumento do território. Né? Então, a última expansão territorial dos Estados Unidos foi, se não me engano, a compra do Alasca, né? No começo do século XX. Da Rússia. Né? Da Rússia. Então, agora, se ele comprar a Groenlândia... Foi uma pechincha. Foi uma pechincha? Né? Se ele adquirir a Groenlândia, assim, o primeiro presidente dos Estados Unidos que aumentou o território americano. Né? O território é o elemento mais clássico de poder. Não, né? Tem um probleminha aí, não. Coisa assim, tribal, mas conexão. Hein? Já estamos voltando. Bom, aí voltamos. Então, prestígio e no aspecto mais clássico do poder, que é a territorialidade, né, do poder. E então, aquela questão, ele tem uma agenda para todo mundo. Então, o pessoal da OTAN que diz, o que vai ser agora? Não, tá aqui, Groenlândia. O que a gente faz? Dinamarca, quer, não quer? Você centraliza o debate em Washington mais uma vez. E o que eu achei interessante? Inclusive, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, já disse que acha uma boa ideia. Olha só.
ele não tem assim, poder decisório, ele que, digamos, organiza, né, o debate dos países da OTAN, mas tem uma influência política muito grande, né? O Mark Rutte é um holandês, ele assumiu há pouco tempo, né? Era um norueguês, o Stoltenberg, que eu achava muito bom, porque o Stoltenberg tinha a ideia, que expressava muito, de que, depois da invasão russa da Ucrânia, olha, a gente tem que voltar a pensar justamente no terreno dos nossos valores, acima do terreno puramente comercial. O mundo, se você continuar pensando só em comércio, a gente vai perder a liberdade e tal, uma conceitualização muito interessante. O Marco Rutte, ele é considerado assim, globalista, ligado a Fórum Econômico Mundial e tal, então as pessoas tinham um pouco de receio. Então eu fiquei surpreso, agradavelmente, do ponto de vista de quem acha que o globalismo é toda uma manipulação, que eu acho. Então, e dele não ter tido uma atitude anti-americana, ou não, é uma boa ideia, o que tende, então, a deslocar o debate na OTAN nesse sentido, e, de repente, os outros países fazerem pressão sobre a Dinamarca, para a Dinamarca aceitar. Pois é, a Dinamarca está naquela dúvida, se vende ou se faz um plebiscito para perguntar para os habitantes lá se eles teriam interesse na independência, né? E também na anexação, aí a anexação seria quase que automática. Agora, eu recomendo a todos que assistam no YouTube vários microdocumentários sobre a vida na Groenlândia. E eu, sinceramente, se eu tivesse uma lista de 100 itens de pauta, essa seria, pelo menos, acho que é 99. Pois é. Porque, meu Deus do céu, que coisa. Não tem nada lá, não tem nada. Absolutamente nada. Mas, enfim, eles devem ter visto alguma coisa que eu não vi. Chanceler, vamos fazer agora nós já estamos chegando no final do programa, eu quero fazer um salto rápido. Canadá e México. As coisas parece que estão se resolvendo, meio que a mano militar lá na porrada, mas estão se resolvendo. Cada um ganhou 30 dias, né, para resolver trabalhar nas suas questões de fronteira no mesmo ritmo dos Estados Unidos, para evitar a imigração ilegal, e principalmente um negócio que a imprensa não fala. Mas eu achei muito legal uma manifestação do Trump, que ele disse o seguinte: eu não estou preocupado com as relações comerciais, nem com o México e nem com o Canadá. Eu quero que americanos parem de morrer por conta de droga. Uhum. Pô, eu achei isso sensacional, mas isso não sai no noticiário, chanceler. O cara está dizendo, eu não estou nem aí para a economia, nesse caso. A economia vai bem, a gente resolve, a questão não é essa. Não tem problema aí. Mas vocês têm que parar de inundar os americanos. São 250 a 300 mil mortos só em 2024 de overdose nos Estados Unidos. Então, parece que isso aí tá com... O Trudeau voltou para o quadrado dele, a presidente do México até foi mais prudente também, colocou 10 mil homens das Forças Armadas para defender a fronteira, para ajudar na questão da contenção da imigração ilegal. As coisas parecem que estão andando. Na Venezuela também teve lá o Rick Grenell sussurrando no ouvido do Maduro, algo do tipo, vim tratar da tua mudança lá para o lado da família do Bashar al-Assad, né? Me parece sim, porque a Venezuela é uma situação insustentável, precisa ser resolvida. Mas eu deixei para o finalzinho para a gente falar rapidamente sobre a questão do Brasil. O amigo tem razão, e muita, no que diz respeito a dizer, olha, primeiro, existem indícios de que as coisas, que o Brasil foi um dos objetivos geopolíticos talvez mais importantes da gestão de Joe Biden, no sentido de conter, supostamente, digamos assim, a reeleição e o crescimento do Trump tropical, Jair Bolsonaro, né? E aí estão surgindo denúncias por parte até do funcionário, basicamente dali que surgiu, um funcionário do Departamento de Estado, Mike Pence. Mas eu concordo com a tese de que uma CPI, eu acho que é um instrumento sadio, para que a gente aqui dentro investigue melhor o que aconteceu, né? Mas é necessário um certo grau de prudência, né? Porque tem muita coisa em jogo, tem muito interesse em jogo, e eu acho que eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, sobre essa questão da intromissão até então, até agora, né? Revelada, descoberta a intromissão
do deep state americano na vida política e eleitoral brasileira. Como é que o amigo está vendo isso e o que o amigo recomenda para a gente acompanhar, inclusive em termos até jornalísticos, esse caso? Então, esse caso é importantíssimo e ele acho que está só começando, né? O que está surgindo é uma peça de um quebra-cabeças que eu acho que a gente precisa montar, né? Claro, existe uma importância em si, mas existe uma importância maior dentro de um quadro maior do qual a gente não tem ainda todos os elementos, né? Então, por isso que eu acho que a questão da prudência é necessária, a gente não sabe todos os interesses que estão envolvidos, né? Agora, então, eu acho que o que é preciso primeiro, ver claramente os dados, né? Porque, claro, a coisa chega com a manchete, né? Interferência dos Estados Unidos no Brasil através da USAID. Tá. Ainda a gente não sabe ainda exatamente o conteúdo disso, né? Quanto dinheiro foi para quem? Porque a ideia é que o dinheiro foi para certas mãos que então influenciaram. Né? E com que objetivo especificamente, né? Com que objetivo especificamente e tal. Porque, é claro, que não havia nenhuma simpatia do governo Biden pelo governo Bolsonaro, a gente já sabe, e inclusive tinha mandado o diretor da CIA ao Brasil, né, no fundo, para fazer pressão contra o presidente Bolsonaro, dizer que ele não tinha nenhum tipo de relação especial com os Estados Unidos, que ele não contasse com isso, etc. Bom, o que, obviamente, favoreceu o Lula, isso é óbvio que eles apostaram no Lula. Tem uma matéria até depois, no começo do governo Lula, e alguém na Casa Branca falou assim, não, realmente, o Lula começa a dar todos os sinais de apoio à Rússia no contexto da Ucrânia e tal. Então o pessoal na Casa Branca, pois é, a gente está vendo que, né, eles não vieram para o nosso lado. Claro que não, todo mundo sabia, né? Mas então haveria uma expectativa de que o Lula, talvez, né, em troca de um apoio, assim, de alguma maneira, dos Estados Unidos, se associasse mais às políticas americanas, especificamente em relação à OTAN, à Ucrânia, talvez. Enfim, isso é um dado, assim, esse que está surgindo, se soma a atitudes do governo Biden que a gente já tinha visto, né? Agora, uma coisa é a atitude política, né? Outra coisa é o que realmente o grau que isso teve e o efeito que isso teve. Então, já tem gente falando assim, não, que figura tal aí do STF, do TSE, estava atuando a mando da USAID, né? Coordenado pela USAID. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem outras influências jogando, né? Então, a gente não pode explicar tudo que está acontecendo no Brasil desde 2022 para cá, ou de antes, só com base na USAID. Né? Claro, aí, não, né? Claro que não. Né? Então, vamos ver. Pode ser, mas eu acho que não, né? Então, eu vi agora, estão começando a sair umas listas, né? Eu vi uma lista aí de doações ao Brasil, que eu não sei se é um ano específico, 23, eu acho, né? Acho que na faixa de 14 milhões de dólares, e a maioria, pelo que eu vi assim muito rapidamente, são igrejas evangélicas, né? Muitas igrejas evangélicas, que, enfim, né? A maioria das igrejas evangélicas no Brasil tem ligação com igrejas evangélicas americanas, né? Então poderia ser uma canalização desse tipo de contato para fazer o quê? Teria que ser, né, talvez, investigado isso. Precisa entrar a fundo no negócio, né? Na fundo, quer dizer, não são necessariamente atores políticos, né? Então vamos ver se porque pode ser não digo uma tempestade em copo d'água, mas não é, choveram águas de vários lugares, claro, nesse copo, perfeito, né? Perfeito. Então não é só acho que não é, o USAID então é um componente de uma fórmula, né? Se você vai examinar qual é o efeito de uma fórmula para um medicamento ou algo, né? Não adianta você saber só qual é um dos componentes da fórmula, né? Você vou tentar usar esse medicamento aqui, será que vai funcionar? Vamos ver a fórmula do medicamento. Assim, não, eu não sei, só sei esse pedaço aqui. Então você não vai usar esse medicamento, né? Pra você saber quais são os outros componentes da fórmula, né?
Isso aí. Quais são as outras influências domésticas, internacionais, que atuaram sobre todo o quadro político brasileiro. Então, eu acho muito importante isso como um fio do novelo, para a gente ir puxando. Né? Perfeito. Agora, muito bem colocado. Mas não pode ser uma cortina de fumaça para a gente bloquear outras influências. Então, na eleição colombiana do Petro, alguns meses antes surgiu a notícia de que as autoridades colombianas descobriram dinheiro russo, se não me engano, era tipo 50 milhões de dólares sendo usado na Colômbia, influenciando o processo político colombiano na reta final da eleição que elegeu o Petro. Né? Anti-americano, pró-totalitário e tal. Na época eu já perguntei, inclusive em programas abertos, assim, olha, se a Rússia colocou 50 milhões de dólares na Ucrânia, será que não colocou nada no Brasil? Pois é. Entende? Para influenciar, né, de alguma maneira a eleição? E a China? Será que não trabalhou de alguma maneira, num sentido ou no outro? Né? Então, vamos ver todo o dinheiro russo, chinês e de qualquer procedência que esteja no Brasil, que tenha entrado no Brasil. Né? Os Estados Unidos, o governo americano é que está revelando, né, isso. Claro que os governos chineses e russos não vão fazer isso, então é meio complicado, mas então é muito interessante a gente saber essa parte da fórmula, essa molécula aí. Mas vamos ver as outras, né? Não veio dinheiro só de um lugar, né? Eu acho que não. Veio dinheiro, influência, pressão de vários lugares. Né? De vários lugares, né? Das organizações criminosas, claro. Né? Não, de qualquer maneira, o que é o mais importante, na minha opinião, não sei se o amigo concorda, que é o seguinte: se tudo se comprovar, se tudo isso se comprovasse e nós estivéssemos vivendo uma vida nacional alvissareira, sim, próspera, virtuosa, seria diferente, claro. Seria diferente. Ok. Se tudo isso aconteceu, o que nós já sabemos, pelo menos o que nós já ouvimos falar, né? Se tudo que nós já ouvimos falar de fato aconteceu, se trata realmente de uma violência muito grande contra um país, contra uma democracia, contra uma jovem democracia como a nossa. E isso, para mim, como falei, se nós estivéssemos navegando em mares tranquilos, tudo bem. Nós estamos entrando assim, ó, nós já entramos no poço, em direção ao fundo, né? E como nós bem sabemos, a atual gestão é especialista em cavar para que o poço seja cada vez mais profundo, não é mesmo, chanceler? Então, é nesse aspecto que a gente tem que ir muito a fundo nessa questão, porque é uma violência, para mim, eu particularmente como pessoa, como cidadão, eu me senti, quando eu ouvi a primeira vez a manifestação desse funcionário, do Mike Pence, lá atrás, depois foi alvo de uma recapitulação muito importante por parte do jornalista Fernando Lara Mesquita, aí me chamou ainda mais atenção, e depois as manifestações subsequentes dele, no que diz respeito especificamente ao Brasil, realmente eu me senti eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado, eu digo, porque a gente acha que há limites. Não, fulano de tal não faria isso, ele teria um certo limite. Não, a gente descobre que há pessoas em comando que não possuem limites, né? E que isso é praticamente uma patologia social. Ou seja, eu não posso esperar que dali venha alguma coisa boa, e de fato não veio. Né? Então esse é o motivo que nós temos que ir muito a fundo. Né? Eu sei que estamos com tempo, mas só para acrescentar um ponto nisso. Né? Sim, então essa eventual interferência americana, a partir da USAID, não terá chegado num vazio, ela chegou dentro de uma atmosfera política e de um sistema político já podre, né? Permeável a esse tipo de influência. Né? Então, uma certa experiência disso, a classe política brasileira, com algumas honrosas exceções, mas a classe política brasileira é assim, pagou, levou. Né? Então, o Brasil, a política está em liquidação há um bom tempo. Né? Então, eu acho que a USAID falou, tá todo mundo levando, vamos pagar uns aqui para o nosso lado. Né? Também, nem enfim, lado, o que seja, mas vamos pagar alguns aqui, vamos comprar alguns. Né? Então, eu acho que, claro,
uma questão do lado de lá, influência americana, ou influência de organismos americanos. Influência, no fundo, do deep state americano, né? Tá, de um lado. Agora, do lado de cá, quem que recebeu? Exatamente. Né? Quem que recebeu? Onde você está apontando? Né? O problema são os enfrentadores e os influenciados. Né? E os influenciados. Então, se isso ajudar a mostrar que a classe política brasileira é uma classe política pagou, levou, né? Isso nos ajuda, sim, a uma transformação no Brasil. Muito importante, por sinal. Bom. Chanceler Ernesto Araújo, direto dos Estados Unidos, do nosso calor enorme aqui em Porto Alegre, temperaturas altíssimas. Muitíssimo obrigado, calorosamente lhe agradeço, e o nosso público, com certeza, se engrandeceu hoje com a sua presença. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Brasil Mundo, na nossa Rádio Mais Brasil, que é a sua casa. Sempre que o amigo precisar, estamos aqui. Tá certo? Muitíssimo obrigado, chanceler.